Formação e transformação espiritual. Esse é o assunto que eu venho conversar com vocês no dia de hoje. Graça e paz, eu sou Maria Luísa Riso e para a gente começar o nosso assunto, eu quero trazer para vocês um versículo que está na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e que diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Várias palavras nesse versículo me chamam a atenção. Não se amoldem ao padrão desse mundo. O versículo nos fala que o mundo realmente nos molda, e isso é um fato neurocientífico. A nossa interação com o mundo molda o nosso cérebro. Os nossos neurônios, quando disparam juntos, eles se conectam, eles formam conexões. E se eles disparam juntos em várias situações, várias vezes, essa conexão vai sendo mais reforçada e fica como que um caminho da roça, um sulco, e a gente tende a reagir àquela situação. Por exemplo, uma pessoa que sempre tinha que ter disputa de opinião, disputa de poder, cresceu numa família em que todo mundo sempre queria ter razão, essa pessoa pode ter aprendido a lidar com uma forma agressiva, a tentar se impor sempre que ela está perante a uma contrariedade. Então, ela criou nela essa forma de reação. E a qualquer contrariedade, essa pessoa pode se irritar. É lógico que tem muitos fatores, temperamento, mas quanto mais a gente age de uma forma, mais a gente tende a agir daquela forma. E isso está muito claro, não se amoldem. Quando a gente faz uma coisa repetidamente, a gente vai moldando nosso cérebro. Mas antes, transformem-se pela renovação da sua mente. Então, para transformar esse nosso cérebro que já está moldado com esses caminhos da roça, a gente precisa renovar a nossa mente. A nossa mente é o nosso espírito, é o nosso ser, são os nossos desejos, é aquilo onde a gente põe intencionalmente a nossa atenção, nossos pensamentos, nossos sentimentos. E então a gente tem que transformar a nossa mente para que a gente possa se renovar. E nós precisamos nos transformar para modificar esses padrões errados que nós aprendemos. Uma vez que a gente passa pelo novo nascimento e que a gente é de Cristo, nós queremos buscar o caráter de Cristo em nós. E existe uma parte nossa, sim, um desejo, um empenho nosso em buscar essa formação de Cristo em nós através da renovação da nossa mente. Parte do nosso desejo, aonde nós vamos pôr a nossa atenção, com o que nós vamos alimentar a nossa mente, com o que nós vamos alimentar os nossos pensamentos, para que a gente possa se transformar. Agora, formação espiritual, todo mundo tem. Cristãos, budistas, ateus. Formação espiritual é basicamente o processo que a gente tem de formar nosso caráter, formar aquela pessoa que nós somos. A formação espiritual cristã é uma formação de caráter que nós, pais e mães, damos para os nossos filhos com base na palavra. Então, nós vamos já tentar moldar o caráter dos nossos filhos, vamos tentar amoldar os nossos filhos de acordo com os parâmetros de Deus e não do mundo, para que seja para eles num futuro mais fácil conseguirem esse caráter de Jesus neles, mas para que a gente tenha realmente
condições de formar o caráter de Jesus em nós, é necessário o novo nascimento, porque é necessária a ação do Espírito Santo. Nós não conseguimos isso sozinhos. Quando nós damos uma formação espiritual cristã para os nossos filhos, nós estamos facilitando, nós estamos pré-moldando o caráter deles numa forma que já agrade a Deus, mas para que eles tenham o caráter de Cristo, eles vão ter que optar por Jesus, eles vão ter que nascer de novo, e o Espírito Santo de Deus vai capacitar a terminar essa obra na vida deles e realmente vir esse caráter. É que fica mais fácil, quanto mais distante a gente está do caráter de Cristo, mais longo é o nosso caminho. Por isso a importância da formação. Mas é necessário que as nossas crianças aceitem Jesus, sejam salvas e o Espírito Santo vá agir na vida delas. Como nós podemos nos empenhar na nossa transformação espiritual. E é muito bacana quando a gente entende os conceitos até neurocientíficos de como isso ocorre na nossa cabeça. Realmente a gente está moldando o nosso cérebro de uma forma diferente. Mas é importante a gente ter em foco isso, que nós estamos dando uma formação para os nossos filhos, mas para que isso seja completo, só através do Espírito Santo de Deus, depois que eles entregarem a vida deles a Jesus, forem salvos e tiverem essa ação, esse novo nascimento e essa ação do Espírito Santo na vida deles. Então eu queria trazer isso para vocês hoje para deixar claro que o nosso esforço é para que eles realmente tenham esse caráter já formado neles, tenham essa base, já sejam pré-moldados de uma forma que o Espírito Santo possa agir mais fácil neles. Mas a salvação é pela graça e a transformação em nós para conseguirmos um caráter de Cristo, também precisamos da graça de Deus e da ação do Espírito Santo na nossa vida. É isso que eu tinha para vocês no dia de hoje. Eu vou trazer para vocês agora um pouco sobre transformação e formação espiritual, de que forma nós podemos agir para facilitar que o caráter de Cristo seja realmente moldado em nós e nas nossas crianças. Queria deixar só mais uma palavrinha que eu já tenho falado aqui. É importante que as nossas crianças percebam que o Senhor é bom e que andar com Deus é bom. Por isso que eu defendo essa educação não violenta, não punitiva, para que a criança não relacione Deus a castigo, a punição, a sofrimento, porque o Deus que nós servimos é o Deus de misericórdia, é o Deus da graça, é o Deus que ama a cada um de nós e a cada um dos seus filhos. Mas vamos nos dedicar a dar uma disciplina cristã, efetiva, mas afetiva e não violenta, para que os nossos filhos continuem crescendo sabendo que o Senhor é bom.